Irmãos, quando nós cantávamos o primeiro hino, né, fala de união, fala de estarmos juntos, Deus me tocou no coração com a sua palavra, no livro dos Salmos, no capítulo 133. Salmo 133. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, fique de pé aí no momento da leitura, por favor. 133, Brunão. Calma. Salmo 133. Podemos? Lemos com a ajuda de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hérmon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Prezada Irmandade, ouvintes da Palavra de Deus, você que talvez esteja chegando pela primeira vez, caiu aqui meio que por surpresa, sem saber direito, Deus fala com o homem na terra, irmãos. Acredite, Deus fala com as nossas almas. Deus se comunica conosco. Para crer que Deus fala, primeiro precisa crer que Ele exista, né? Alguém que não existe não pode falar. E hoje, nessa noite, esse Espírito tão excelente, tão maravilhoso da graça de Deus, quer falar com as nossas almas sobre união. Quando a gente fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a gente lembra da irmandade da igreja, né? Os irmãos da igreja têm que estar em união, sim, também. Mas perante Deus, você é irmão do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua nora, do teu genro, dos teus primos, dos teus avós. Às vezes, temos mais comunhão com os de fora do que com os de dentro de casa. E você se pega perguntando, por que a minha bênção não chega? Por que os meus sonhos não se realizam? Eu tenho tantos projetos, mas está engastanhado, está preso. A palavra de Deus diz que reino dividido contra si mesmo não prospera. Se você não tem união com a esposa, se você não tem união com o esposo, com os filhos, com a família, como poderá prosperar? Se não faz as coisas em concordância, em comunhão, ligados na mesma comunhão, como poderá prosperar o teu reino? De que maneira poderá prosperar a tua casa? Que você coloque as coisas em ordem aí, para que através da união, da unidade de espírito, união vem de unidade, de uma coisa só, homogênea, um só pensamento, uma só maneira de agir, que a palavra fala, um só Deus, uma fé, uma só comunhão, um só batismo. Não somos politeístas, temos um único Deus, a quem nos reportamos, a quem adoramos, a quem veneramos na beleza da sua santidade. Então os irmãos vejam que a união, ela está presente em tudo, e no tocante à fé, ela é essencial, ela é extremamente importante para que nós alcancemos fé, para que nós alcancemos as obras de Deus na nossa vida, para que nós alcancemos os planos de Deus realizados em nós. Então você talvez tenha se questionado sobre muitas coisas, e o Senhor traz a sua palavra essa noite para te responder. Una-te, viva em união, viva em comunhão com os de fora, mas essencialmente, principalmente, com os de dentro da sua casa. Se a casa é uma guerra, uma brigalhada, sem paz, como poderá o Espírito de Deus habitar na contenda? Onde há o Espírito de Deus, ali há paz. E se não há paz, não há o Espírito de Deus. E se não há o Espírito de Deus, também não há paz.
Entende, irmão? É necessário que nós busquemos essa união. É precioso, irmão. Estar em paz é precioso. Quantas e quantas vezes nós buscamos uma boa colocação na empresa, um bom salário, bons relacionamentos, uma boa posição social, uma boa viagem, um bom cargo na igreja, mas não buscamos paz. Não buscamos união, não buscamos essa proximidade, é cada um por si, Deus por todos, tão perto e tão distantes. Quer ver uma coisa que tem desunido muitas famílias? Desunião não é só briga, irmãos. Primeiro eu preciso dizer isso aos irmãos. Não, mas nós não brigamos. Minha casa tem paz, mas não é unida. Tem diferença de paz e monotonia. Quer dizer que você não briga, não quer dizer que vocês sejam unidos. Aliás, a desavença é um princípio para ter a união. Porque quando nós divergimos, é para chegar num consenso e unir. Você pode ver que o casal que não tem um desajuste, o casamento não vai bem. Não vai bem. Não fala, não... Ah, tá bom, o que fizer tá bom também, não estou nem aí. Verdade ou não é, Bruno? Ah, não estou nem aí. Isso não é união, é bem ao contrário. Uma coisa que desune as famílias, celular. Ninguém briga, ninguém fala nada, você tem 5 sentados na sala e cada um num. Ninguém se vê, ninguém se fala. Na nossa casa, de vez em quando, saem umas faísquinhas. Que a turma pega o prato na cozinha e vai comer no quarto, quer matar eu de desespero, é isso. Tem coisas que foram impressas em nós, de infância, isso foi impresso na casa da minha mãe e do meu pai. Lugar de comer é na comida, na mesa. Lugar de almoçar é 11h30 da manhã. Hora de almoçar. Na minha mãe é tudo atrapalhado. 6 horas da tarde a janta está trincando. Ela fazia meia hora, era organista até hoje. Mamãe ia para a igreja às 6h05 e eu ia junto dela. E jantado, já tinha jantado já. E às vezes dá aqui, lugar de comer aqui na mesa, junto com a gente, igual gente. Tarde que está comendo com o prato na mão, isso não presta. E eles não gostam muito não, irmão, mas enquanto ele estiver ali, tem que dançar a música que o irmão Rodrigo toca. E é mais ou menos assim. Princípios, união, compartilhar, estar junto. União também é partilhar problemas. Você só quer partilhar o bônus? E o ônus fica para quem? Não. Divide problemas, anseios, angústias, medos. Tudo isso faz parte de estar unido na nossa casa, na nossa igreja. Essa pandemia, mas foi boa, irmão. Mas foi boa para isso, porque ou a gente aprende a conviver ou se mata dentro da casa. E tivemos que aprender. Eu tive que aprender a conviver mais com a Dani, com as crianças, você e tantos outros. Os pastores aprenderam a ser unidos com a igreja ou deixaram claro que nunca estiveram nem aí para ninguém. E o povo, deu no pé. No momento de se afastar, a primeira coisa que eu falei para o irmão N foi: irmão N, precisamos ficar perto desse povo, senão o cão vai levar tudo embora. Vai carregar nossa irmandade. Ele falou: então vamos, e culto online, culto online, culto online. E olha o que Deus fez. Do nosso singelo gesto de amor a Deus e da irmandade, o Senhor transformou a nossa igreja, ela duplicou de tamanho. O que parecia a união, olha outra coisa que trouxe prosperidade. A união dos nossos irmãos fundadores daqui, da CCA, com os irmãos da CCB. Uniram-se, todos os dois lados, largaram o cabo de guerra e a igreja fez assim, cresceu. Mas cresceu, irmão. Nesses últimos 5 meses, cresceu mais do que nos últimos 5 anos. Porque enquanto há desajuste, há desunião, o Espírito de Deus fica ali. Vai brigando. Quando vocês vão brigando, vocês estão sem Deus. Irmão, se você está segurando num cabo de guerra, se você está medindo força com alguém, solta! Nem sempre o vitorioso é o que ganha a peleja. Vitorioso é aquele que sai vivo e em paz para glorificar a Deus. Às vezes você ganha uma pleita, você ganha uma luta, mas está todo acabado, todo destruído, todo machucado, com a sua fé avariada, com a sua mente atribulada. Isso é vitória, irmão? Que vitória? O que é ganhar para você?
entre ser vencedor e ter paz? Escolha ter paz. E lembre-se que, independente da circunstância, Deus nos faz mais do que vencedores, porque saímos com paz. De qualquer situação. Perdi o carro, perdi o emprego, mas não perdi a minha alma. Glória a Deus. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, para colocarem anéis de novo. Agora, sem dedo, para que serve o anel? Vai pôr na orelha? Entende, irmão? E o Senhor está mandando a palavra de união, palavra de paz, na tua casa, no teu serviço. Lembre-se que as pessoas que trabalham em volta de você precisam de você tanto quanto você precisa delas. O CEO da empresa precisa do porteiro lá na portaria, a faxineira precisa do diretor financeiro, o diretor financeiro dela, uma engrenagem, união. A palavra fala que somos membros do mesmo corpo, que ajustados trabalham juntamente para o bem do todo, do corpo. A cabeça é Cristo, irmão Rodrigo é o dedo mindinho, o outro é a unha do pé, mas faz falta. Todos são necessários. Todos são importantes. Todos têm a sua participação no todo, no conjunto da ópera. E se nós começarmos a nos conscientizar disso, a fé fica melhor, a convivência com a família fica melhor, a nossa adoração fica melhor. Aquele crente que vem na igreja e vai embora sozinho, não se relaciona com ninguém, não participa de um círculo de oração, não varre uma igreja, não faz nada, não dá uma oferta, está desunido, não está em comunhão. Procura, irmão, se ambientar na tua igreja. Pede para o pastor, pede aqui para o irmão Rodrigo, dá um trabalho para mim na obra, eu quero fazer alguma coisa. Vem aí, nós mesmo temos avisado as irmãs, está precisando de irmãs para cuidar do Espaço Kids, para reabrir o Espaço Kids, para as mamães ficarem aqui no culto e as crianças aprendendo lá na salinha. Chama a gente, irmão, eu quero ajudar. Quero estar em união, quero fazer alguma coisa. Há alguns anos atrás, aliás, há vários anos atrás, há uns 20 anos atrás, tinha o nosso irmão, eu já contei isso aqui para vocês, que era cadeirante. Ele ia com muita dificuldade na igreja, até ele tinha uma cadeirinha motorizada, depois quebrou, ele era bem, tinha a cabeça torta assim. Todo culto, ele dava R$2 de coleta para construção. Faz as contas aí, Brunão. 3 cultos por semana, 6, quantas semanas tem um ano? 48? 12 vezes 4, 48, né? Faz as contas para você ver, R$6 vezes 48. Pra vocês terem uma ideia. Ele dava R$2. No final do ano ele deu R$288 de coleta, tadinho. Que deu para comprar um vidro, deu para comprar um lustre, deu para comprar um ventilador. Na união, no pouquinho, no trabalho mútuo, na ajuda solidária de um com o outro, nessa união, nessa comunhão, nessa paz. Assim Deus vai prosperando. Eu lembro como hoje, e acreditem os irmãos ou não, de uma salicazinha bem pequenininha, hoje tem uma congregação maior que essa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, sensor de estacionamento, uma benção. Mas R$2, irmão Rodrigo? R$2. Se você for andando daqui para a China, demora, Bruno? Mas chega, né? Não sei se chega vivo, mas que chega, chega. Daqui para São Roque também. O Bruno vem de bicicleta aqui, dos nossos lados. É assim, irmão, na união. Outra coisa que Deus preza, que é a irmã da união, a persistência, a constância. A palavra fala de estarmos em constante oração, orando todo o tempo, insistindo todo o tempo. Nunca se ache uma ilha tão triste, tão solitária, isolada, seja um continente. Uma terra ligada a outra terra, Barueri, que faz divisa com Santana, que faz divisa com Cajamar, que faz divisa não sei com o que, com Jundiaí, e assim por diante. Com Franco da Rocha, aqui Osasco com São Paulo, Osasco com Barueri, e assim por diante. Um passando para o outro e juntos formando um todo. Na sua casa, na sua igreja, na sua família. Não adianta estar aqui em paz com a irmã. Ainda essa semana eu recebi reclamação de uma irmã. Irmão, na igreja é tudo em paz, mas em casa o filho chora, a mãe não vê. Está enganando a quem? Caridade começa dentro de casa. Tem que estar em união em casa. Não adianta nada eu estar aqui amando a Irmandade e não amar a Dani e as crianças. Que vantagem? Uma capa, um personagem? E quem engana o Senhor?
Quem engana Deus, Brunão? Ninguém engana Deus. Então vamos abrir o nosso coração para viver em união, em paz com Deus. E o Senhor te diz, aquilo que você tem que buscar, aquilo que você tem buscado, aliás, que você precisa, Deus vai operar através da união, glória a Deus, através da paz, através do sentimento mútuo de misericórdia, de ajuda, de cooperação. O que a palavra fala? Eis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, várias coisas, juntas, combinadas, formam o todo. Combinadas, formam um conjunto daquilo que você espera. Lembra? Por que no céu tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo? Todos trabalham juntamente. O que acontece? Nós oramos, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo leva e Jesus intercede junto a Deus. Olha quanta gente, quantos processos para chegar a uma oração. União também. Imagina se eu faço a minha oração e o Espírito Santo leva para longe. Aí Jesus pega ela e leva para o inferno. Olha que bagunça. Como é que vai dar certo? Imagina um carro sem bomba d'água. Funciona, Brunão? Funciona, a Marmara manja de bomba d'água. E o carro dela andou dando uns problemas. O meu queimou a bomba de gasolina. Não adianta. Um fusível de 5 centavos, se queimar o fusível da ignição, você fica na rua. Você não vai para canto nenhum. União, irmão. União. Na casa, união na família. União diante da sociedade. Para buscar as coisas de Deus. Para dar exemplo ao mundo de quem nós somos, a quem representamos. Como é que você sabe que um pé de abacate é pé de abacate? Por causa do abacate. Quando você olhar lá e ver abacate, fala, olha, é um abacateiro, que bênção. Pela árvore, pelo fruto conhecereis a árvore. E se tendo união, nós mostraremos ao mundo exterior quem nós somos, a quem nós servimos, quem é o nosso Deus. Oh, Senhor, estou aqui diante de Ti, testificando da Tua graça, testificando do Teu amor, testificando da Tua palavra, em união com a igreja a qual me congrego, em união na minha casa onde eu resido, com a paz de Deus, com a paz de Jesus Cristo no nosso coração. Houve um tempo que nós fomos ensinados dizendo o seguinte, que a turma da outra igreja nós não podíamos saudar, de outras denominações que não fosse da congregação. Se ele saudar, a gente responde, mas a saudação deles não presta, porque a saudação deles é a paz do Senhor. E Senhor só tem muitos, mas Deus é um só. Ah, irmão, dá uma preguiça. Dá uma preguiça ouvir os irmãos falar isso, dá um sono. Não, é a paz de Deus. Também tem vários deuses. Paulo encontrou quanta gente que adorava tantos deuses. Senhor, paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. Quer coisa melhor? Mas não é a paz do Senhor Jesus. A única paz que excede o entendimento é a paz de Deus. Não é o que diz a palavra? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Tem alguma coisa errada porque Jesus falou, eu estou no Pai, Ele está em mim? Jesus é Deus, rapaz. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aí a gente desune por causa da saudação. A saudação da Assembleia está errada. A saudação certa é a da CCA, da CCB, que é a paz de Deus. Ah, irmão, dá um sono dos 6, Deus me defenda. Não dá coragem mais de falar. Se não tiver união, ou sobe todo mundo, ou vai todo mundo queimar aqui. Tem uma igreja que diz que aqui vai ser o céu, vai ficar com eles aqui. Já avisei, passou na minha casa esses dias domingo, eu falei, olha, no porta-luz do meu carro tem um carnê lá de pagamento, quando Jesus voltar, pode pegar o carro e o carnê para você, porque vocês vão ficar aqui mesmo, pode usar à vontade. Não vai ter multa, olha que benção. E vai queimar todos os radares no fogo do inferno? Irmão, ou nós nos unimos em paz, está perdendo tempo, vai para as baladas, vai curtir a vida, porque no céu você não vai entrar. Agora, você quer profecia? Eu também quero, e profecia boa, e outra, hein? A turma busca profecia, só profecia boa. Fala para o irmão revelar o teu pecado, que eu quero ver se você vai atrás dele, mas nem com a polícia. E por que não revela? O espírito de adivinhação, adivinha o meu futuro, e aí quer recriminar quem faz baralho cigano, quem joga búzio, quem joga tarô. Nós, o povo de Deus, estamos desunidos, irmão. Nós estamos desunidos. Quer ouvir, ouça, não quer ouvir, muda de live. Nós estamos desunidos.
Ou nós entramos nessa comunhão santa com Deus, pedindo ao Senhor para que abençoe a todos nós. Irmão, eu sirvo a Deus na igreja das Freiras Manca, lá de Pindamonhangaba. Amém, irmão, glória a Deus. Deus que abençoe, irmão, vou orar por você. Irmão, eu sirvo a Deus na igreja da Cruz de Ponta Cabeça do Calvário, lá de São Roque do Sabuó. Amém, glória a Deus. Irmão, está tudo certo. Quando eu promovo a salvação só através da minha igreja, através do meu conhecimento, através do meu ideal, eu estou em desunião com meu irmão e não estou propagando o reino de Deus. Os próprios discípulos disseram, Senhor, vimos algum que nós não o autorizamos, em seu nome está curando, está pregando, e nós fomos lá proibir. Ele falou, não proibais, deixa pregar. Não é na desunião, é na união. Se você tem um desajuste com o teu filho, como que você vai conseguir acertar isso na sua casa? Reprimindo ou trazendo ele para perto de você? Se até hoje você reprimiu, se até hoje você brigou, se até hoje você impôs, muda de tática. Não é por força nem violência. Nem o reino dos céus, diz a palavra, se ganha por força e por violência. Por misericórdia, por união, por paz. Se esses princípios não estiverem em nós, não estiverem na palavra, PT, saudações para você, e para mim, e para todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É possível amar alguém sem união? Sem comunhão? O que é comunhão? Estarem todos no mesmo sentimento, no mesmo propósito. Se não tem comunhão, não tem união, não tem salvação. Vocês estão ouvindo bem a palavra, irmão? Não tem salvação. Pode ratear o quanto quiser, pode achar ruim, não tem aqui, nem amanhã, nem dia nenhum. Não é Deus que muda a salvação para se adequar à sua ruindade. É nós que deixamos a nossa ruindade para nos adequar ao plano de salvação. Quando você entra numa empresa nova, eles mudam a maneira de agir, lá tem lugar que chama de procedimento operacional padrão, eles mudam a maneira da empresa para te adequar. Quando você vem para a CCA, nós mudamos a liturgia ou você que se adequa? Quando vai lá para a igreja católica, que toma a hóstia todo domingo, que confessa, é o padre que vai pegar um terno, uma gravata e vai vir aqui pegar... Ou é você que vai lá ouvir ele rezar a Ave Maria, rezar o terço, com respeito, porque é a fé deles. Já ouviu aquele ditado? Minha casa, minhas regras. Diante de Deus é assim, o céu é meu, para entrar é do meu jeito. Quer muito bem, não quer. Tem quem queira. Mas lembre-se, a escolha é tua. A palavra vem deixar bem claro. Deus te quer, desde que. Irmão Rodrigo, a salvação não é incondicional? Claro que não. O amor de Deus é incondicional, não confunda. Amor de Deus incondicional com salvação incondicional. Porque se a salvação for incondicional, vamos aproveitar, turma. Vamos virar de ponta cabeça o mundo e depois vai todo mundo para o céu, com tripa e tudo, com coroinha de anjo. Não, Deus te ama no pecado, Deus te ama na obediência, Deus te ama na união, Deus te ama na desunião, mas não te salva, não dá para se salvar no pecado, não dá para se salvar na tormenta, não dá para se salvar na desunião. Entendamos bem a palavra de Deus, e vamos buscar esse fortalecimento espiritual. Aí, irmão, a turma não para na igreja, não briga por causa de coisa nenhuma, perdoa em todo momento. A pessoa não merece perdão, mas você fala, eu mereço ter paz, está perdoado em nome de Jesus, pronto, acabou, vida que segue. É com o tempo, a prática leva à perfeição. Se esforçando um pouquinho assim, com um pouquinho de boa vontade, você vai conseguir agradar mais o teu Deus, vai conseguir se aproximar mais de Deus, vai ter uma casa de união, de paz, de prosperidade. Olha que coisa linda, cantamos no hino. Nessa fraternidade, Deus nos abençoará. Nesse sentimento fraterno, de irmãos. Não só irmãos de igreja, irmãos de sangue, irmãos de raça e tantas outras formas de ser irmãos. Vivendo nessa união, o Senhor manda a palavra para todos nós hoje e diz, na união você prosperará. A palavra sempre mandou que andássemos em dois. Você nunca viu o Senhor andando sozinho, sempre tinha alguém, sempre tinha união, que a própria palavra fala, deitando dois numa cama no frio, um aquece o outro. E a corda trançada de vários fios não se quebrará facilmente. União.
na mesma fé, no mesmo propósito. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. O Senhor manda a sua palavra e alerta a todos nós, na paz de Deus, na paz de Jesus Cristo, na união da palavra, onde você puser as tuas mãos com comunhão, haverá prosperidade de Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Santo Criador eterno, glória a Jesus, aleluia. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, estamos aos teus pés em oração para agradecer pelo culto, para agradecer pela tua ajuda, Senhor, pela tua presença junto de nós. Nós entendemos que o teu Espírito dirige todas as coisas e que as nossas vidas estão debaixo da tua graça maravilhosa. Faze-nos meditar no conselho da tua palavra, faze-nos crer nela de todo o nosso coração e levar em conta o teu amor, a tua graça por nós. Faze, Senhor, com que vivamos em união junto aos que estão à nossa volta, ao nosso redor, confessando sempre o grande amor de Jesus e levando uma mensagem de paz por onde passarmos. Que hoje o teu povo sinta-se também unido ao céu, em comunhão contigo, pois a tua graça é o que há de mais precioso na nossa vida. Não abriremos mão, Senhor, de morar contigo no céu, em união. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Grande Deus. Todos de pé, meus irmãos.